Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de matemática básica, né? Noções de conjuntos, parte 4. Esse vídeo será apenas de exercícios para melhor fixar o assunto. Primeira questão. Considerando o conjunto abaixo, marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Então nós temos aqui um conjunto B, né? Com vários elementos e vamos às sentenças abaixo. Então, a primeira afirmação, a letra A, 2 pertence a B. Então, quando eu falo 2 pertence a B, tem uma relação de pertinência. Então, como foi visto nos vídeos anteriores, para que eu utilize o elemento pertence, ou seja, tem uma relação de pertinência, eu vou considerar a primeira parte como um elemento e a segunda como um conjunto. Então, 2 será um elemento. Então, vamos retirar todos os elementos de B, né, para ver como é que fica. Então, 2 é um elemento. O subconjunto formado pelo elemento 4 é um elemento. O 6 é um elemento. O 8 é um outro elemento. O 10 é um outro elemento. E o subconjunto formado pelo conjunto vazio é um elemento. Então a letra A está correta, porque nós retiramos os elementos de B e ele consta lá como está igualzinho como está lá nos elementos de B. Então, isso é uma proposição verdadeira. No segundo, na alternativa B, 4 não pertence a B. Realmente, 4 não pertence a B. Para 4 pertencer a B, ele teria que ter saído somente o 4, só o elemento 4. Então, isso é falso. Ou isso é verdadeiro, porque ele está negando. 4 não pertence a B. O conjunto vazio pertence a B. Não, se fosse o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Agora, para ele pertencer ao conjunto B, ele teria que ter aparecido somente o conjunto vazio, sem estar entre as chaves como ele está ali. Ali ele é um subconjunto, ou seja, um subconjunto unitário. Ele tem um elemento dentro, que é um conjunto vazio dentro do outro conjunto, um subconjunto. Então, isso é falso. 6 pertence a B, certamente. 6, ali está o elemento 6, pertence a B. Então, isto é verdadeiro. Então, toda vez que for uma relação de pertinência, eu vou tratar a primeira parte como um elemento e a segunda parte como um conjunto. Então, relação de pertinência é sempre assim. Agora, a relação de inclusão é que você vai tratar a primeira parte como um conjunto e a segunda parte como um conjunto. Vamos à segunda questão. Considere os conjuntos abaixo e marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Então, eu tenho esses 3 conjuntos aí, o G, o H e o M. E tenho as seguintes sentenças. Letra A. 2 está contido em H. Então, quando eu falo está contido ou contém, que seria o símbolo ao contrário, eu vou estar tratando o 2 como um conjunto. E o 2 aí é um elemento. Então, de cara já é falso. Porque se tivesse assim, 2 pertence a H, essa sentença seria verdadeira. Mas 2 está contido em H, não é verdadeiro, é falso. Agora, um conjunto formado pelo elemento 4 não pertence a G. Então, G, ele não tem esse elemento aí. Então, isso é verdadeiro. Se eu tivesse dito o contrário, o subconjunto formado pelo elemento 4 pertence a G, aí seria falso. Mas do jeito que eu estou negando aí, ele é verdadeiro. O conjunto vazio pertence a G. Pertence sim. Se eu retirar os elementos lá de G, o último elemento ele é o conjunto vazio. Então, nesse caso aí, pertence, porque
o conjunto vazio ele tanto pode ser escrito dessa forma, o zero cortado, como duas chaves sem nada dentro. Então o conjunto vazio aí pertence ao G, porque ele é um elemento dali do conjunto G. 6 pertence a G, verdadeiro. Porque se eu retirar os elementos do conjunto G, vai ter o quê? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e o conjunto vazio. Todos esses são elementos do conjunto G. Então isso é verdadeiro. E 4 pertence a M. Então, se eu retirar os elementos do conjunto M, vai retirar o elemento 2 e o elemento 4. Então, 4 pertence a M. Então, isso é verdadeiro. Então, sempre ter cuidado com o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Mas ele também pode ser um elemento, desde que ele venha destacado ali você vendo ele nos elementos do conjunto. Ali eu só fiz trocar o símbolo, mas ele é o mesmo conjunto vazio. O conjunto vazio tanto pode ser representado por um zero cortado ou por duas chaves sem nada dentro. Então ele mesmo é um conjunto vazio. Vamos para a terceira questão. Seja B o conjunto formado por 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10 e mais alguns elementos. Marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Então, nós temos essas sentenças aí, vamos analisá-las. A letra A. 2 não pertence a B. Então, 2 é um elemento e B é o conjunto. Então, 2 não pertence a B. Isso é verdadeiro. 2 não está ali no conjunto. O subconjunto formado pelos elementos 3 e 5 pertence a B. Não pertence. Os elementos 3 e 5 sim pertencem, mas um conjunto formado pelos elementos 3 e 5 do jeito que está aí. E agora, se fosse o conjunto formado pelos elementos 3 e 5 está contido em B, aí seria verdadeiro. Mas como é uma relação de pertinência, está falso. Se fosse uma relação de inclusão, dizendo que ele estava contido no conjunto B, aí seria verdade. Porque na hora que eu vou tirar os elementos dos elementos do conjunto B, eu não tenho eles entre chaves. Para ser pertence, ele tem que estar do mesmo jeitinho lá. Então, isto é falso. O conjunto vazio está contido em B. Nós já vimos que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, isso é verdadeiro. O subconjunto formado pelos elementos 7 e 8 contém B. Não é verdade. O inverso é verdade. O subconjunto formado pelos elementos 7 e 8 está contido em B. Porque o conjunto menor ele está contido no maior. E o conjunto maior contém o menor. Então, 7 e 8 aí é o conjunto menor. Então, ele está contido, poderia estar contido em B como está. Mas ele não contém B. Então, ele é falso. O conjunto formado pelos elementos, ou seja, o subconjunto formado pelos elementos 3, 7 e 8 está contido em B. Então, se a gente retirar os elementos lá de B, a gente vai encontrar 3, o 7 e 8. Se a gente retirar os elementos desse subconjunto da letra E, vai encontrar os elementos 3, 7 e 8. Então, isto é verdadeiro. Então, está aí a relação de inclusão. Nós tratamos a primeira parte como um conjunto e a segunda parte como um conjunto. Vamos retirar os elementos e vamos ver que vai sair o 3, vai sair o 7 e vai sair o 8. Lá no conjunto B também está lá os elementos. O 3, o 7 e o 8. Então, isto é verdadeiro. Quarta questão. Seja A o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2 e o conjunto vazio. Marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.
Então, temos aqui essas 6 sentenças. Letra A. 2 não pertence a. Então, relação de pertinência. Tratamos o primeiro elemento, a primeira parte como um elemento e a segunda como um conjunto. Então, o 2 é um elemento do conjunto A? É sim. Se retirarmos os elementos do conjunto A, são quais? O 0, o 1, o 2, o conjunto vazio. Então, isso é falso, porque eu estou dizendo que não pertence. Agora, o subconjunto formado pelo elemento 2 está contido no conjunto A. Então, relação de inclusão. Eu vou tratar a primeira parte como um conjunto, ou um subconjunto, tanto faz, e a segunda parte como um conjunto. Então, se eu retirar os elementos do conjunto formado pelo elemento 2, eu vou tirar só tem um elemento, que é um conjunto unitário. É o 2. E ele vai estar lá no conjunto A? Vai sim. Então, isto é verdadeiro. O conjunto vazio está contido no conjunto A. Sabemos, já vimos nos vídeos anteriores, que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, isto é verdadeiro. Aqui, subconjunto, ou o conjunto vazio, contém o conjunto A. É o contrário. O conjunto vazio está contido no conjunto A. Ele não contém o conjunto A. Então, ele é falso. O conjunto A possui 3 elementos. Não, o conjunto A possui que elementos? O 0, o 1, o 2 e o conjunto vazio. Então, são 4 elementos. Então, isto é falso. O conjunto A possui 8 subconjuntos. Aprendemos que o número de subconjuntos de um elemento, de um conjunto, ele é o quê? Dado pela forma 2 elevado a n de A. Então, 2, quantos elementos possui esse conjunto? 4. Então, 2 elevado a 4 é quanto? 16, não 8. Então, isto é falso. Só relembrando aqui, 2 elevado a n de A, que é igual a 2 elevado. Quantos elementos tem o A? 4 elementos. Então, isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e é igual a 16. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem. Enviem dúvidas, críticas, sugestões. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para que quando seja postado um novo vídeo, vocês sejam notificados, sejam avisados. E até o próximo.